Estou há 23 anos na Atlas Copco e comecei como estagiário. Eu acho que quando a pergunta relacionada ao dia a dia, né, história de contar do meu dia a dia, acho que eu vou contar uma coisa quando eu chego em casa. Meu filho chega: papai, como foi seu dia? Ah, filho, uma coisa nova todo dia. Ele: nossa, papai, mas sempre tem alguma coisa nova? Sempre. Eu acho que a característica da Atlas Copco com relação a ter uma diversidade de atividades. Eu acho que é muito legal a característica, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, empresas diferentes, segmentos diferentes, aplicações diferentes. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e muito importante. E o que eu gosto muito, que desenvolvi muito na minha carreira nesses 23 anos. Vou contar uma história interessante. Eu desenvolvi a parte de sopradores no Brasil. E durante o desenvolvimento, eu fui junto com o técnico fazer a partida técnica numa estação de tratamento. Imagine como que é uma estação de tratamento, né? E a gente vendo que a máquina não estava rodando, o cliente estava com problema de qualidade do ar, então o cheiro estava forte na redondeza. Depois que a gente ligou a máquina, ficamos operando, a gente percebeu que o cheiro, o odor diminuiu. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante no meu dia a dia, né, que eu aprendi. Percebeu a importância do nosso produto para a sociedade, que seria o cheiro e o tratamento de esgoto, né? Eu acho que isso foi uma experiência muito legal, que eu lembro da minha vida, junto com o meu time de campo, o time de campo da Atlas, que é fantástico, que sempre ajuda a gente muito. Teve um projeto que eu comecei em 2012, né? A gente começou em 2011 para 2012, fizemos um projeto de uma planta nova, né? Demorou 7 anos para se realizar, mas o que eu achei muito importante foi que durante 7 anos todo mundo falou: não, desiste, não vou desistir, vai dar certo, vamos continuar. Eu acho que esse espírito que a gente aprende de não desistir, continuar indo para cima, ter a força, ter resiliência, eu acho que é muito importante. Isso eu aprendi muito aqui na empresa, né? Todos os treinamentos, todas as pessoas que passaram na minha vida, eles me ensinaram muito, né, sobre isso. Eu tenho que agradecer, tem tantos profissionais, eu não queria falar o nome de um, mas todos são assim fantásticos e fundamentais, né, na minha carreira e no meu amor pela Atlas Copco, né? Eu acho que nada mais do que você trabalhar numa empresa, você tem que gostar da empresa. Eu acho que essa cultura que eu aprendi com os antigos, né? Eu tinha alguns técnicos de campo que eu fui responsável, eles falam: Brandão, eles me chamavam de Brandão, essa empresa é maravilhosa, né? Essa palavra me marcou muito. E aí, com o tempo, eu fui começar a entender o porquê, né? Então, são os valores, a ética, toda a parte de preocupação com o funcionário. Então, isso é uma coisa que atrai muito e me deixa muito feliz de fazer parte. Trabalho no grupo Atlas Copco vão fazer 25 anos e comecei na divisão de CT, né? Me orgulho muito, comecei como estágio e passei por algumas divisões, aprendi um pouco de cada coisa e isso foi muito importante para a minha vida, para estar onde eu estou hoje. Hoje eu sou coordenadora de pedidos da linha de Power Technique, na linha de APE, que são os compressores. Porque a Atlas Copco, ela não é só uma empresa, ela olha o colaborador de uma forma humana. Então ela procura entender não somente o que ela precisa para ela atuar no mercado, ela entende o que o funcionário dela precisa para que ela atue no mercado. Então eu acho que isso faz a diferença no grupo, porque ela olha para a gente como não somente um colaborador, mas sim como uma pessoa que requer apoio, uma pessoa que requer conhecimentos, e ela traz isso pra gente. Ela não se limita a lhe passar o que tem que fazer, ela traz o conhecimento, ela te coloca no mercado para você atuar e te prepara para isso. Então eu acho que ela faz o diferencial por isso, por olhar humanamente para o funcionário. Quando eu entrei no grupo, né, como eu falei, eu participei, era de outras divisões, e aí quando eu fui para Power Technique, me convidaram, na época era CR Compressores, né, então a gente foi pro grupo, e aí eu descobri que eu estava grávida.
E aí eu fiquei, nossa, como que eu vou falar? Fui convidada para ir com eles, mas na época o meu gestor muito bom, ele olhou para mim, você só vai. E aí ele me deu um super apoio na minha gestação, nós fomos para Sorocaba, me apoiaram muito, fui muito acolhida pela equipe, fui muito acolhida pelo meu gestor, eles me olharam, eles atuaram de uma forma comigo assim sensacional. E eu só tenho a agradecer, porque é difícil você olhar hoje em dia, principalmente a mulher no mercado, quando ela chega e fala que ela tá gestante, que ela tá grávida, o primeiro impacto do gestor, alguma coisa, é meio que, e agora? E não, comigo foi diferente. Comigo falou assim, que legal, estamos aqui para te acolher, e cuidaram de mim como se eu fosse a filha, né? Então assim, foi muito gostoso esse acolhimento, foi muito gostoso esse carinho que não só o meu gestor teve comigo, mas toda a equipe. Eu estou no grupo da Atlas há mais ou menos 19 anos. Eu comecei como estagiário, né? Na época a gente trabalhava no departamento de CT, eu comecei na business área de CT, no departamento de marketing e vendas. E hoje eu sou o Business Line Manager, o BLM, né, da divisão da Atlas Copco na América do Sul, direcionada a equipamentos. Uma história que eu vejo marcante, eu acho que talvez a principal foi quando a gente vendeu a primeira bomba de vácuo, né, que eu participei, né, da Atlas Copco, e a gente não estava estudando ainda, aprendendo no começo, então era um mercado muito novo para todo mundo, e a gente foi no cliente, apresentou a solução, tivemos as pessoas que trabalhavam em conjunto, e a partir daí a gente teve referências, né, casos de sucesso, cases para poder falar para outros clientes, ou principalmente para o time, fazer treinamentos e capacitar todo mundo. Então, eu acho que foi foi meio marcado, foi a questão da primeira venda de bomba de vácuo da Atlas Copco. Acho que isso, né, abriu o caminho para várias outras coisas. Um case de sucesso que teve um impacto muito bom foi quando teve um cliente, uma gráfica grande, né? O nome dela é Tilibro. Ela tinha muitas bombas de vácuo, então eram muitas bombas pequenas de vácuo, que tinha muita manutenção de várias marcas, né? E a gente focou, e um dos intuitos da empresa é eficiência energética, diminuição de CO2, diminuição do nível de manutenção, da hora parada das máquinas. E aí a gente fez um projeto que a gente tirou todas as bombas, então foram mais de 40 bombas de vácuo que a gente tirou, né, pequenas, né, e cada uma tinha que fazer manutenção em cada uma, 1 kW, e colocou uma central de vácuo, então um sistema de vácuo centralizado, e aí a gente passou as tubulações onde tinha bomba, descia uma tubulação, e com isso a gente teve uma economia de mais de 50%, né, de energia elétrica, e mais a questão da parte de manutenção e parada de produção. Então, para mim ficou muito marcado esse né, case,